E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou explicar como funcionam as lentes Tilt Shift. Quem não lembra daquelas câmeras grandonas de antigamente, montadas num tripé, com uma sanfona na frente e uma cortininha atrás? As lentes Tilt Shift nada mais são do que as versões modernas daquelas câmeras. Eu explico. Nas lentes convencionais, normalmente a gente tem acesso a 2 ou 3 parâmetros de controle: o foco, a abertura do diafragma e, no caso das lentes zoom, a distância focal. As lentes Tilt Shift abrem a possibilidade de outros 2 parâmetros de controle: o tilt, que é a inclinação do plano de foco, e o shift, que é o deslocamento do círculo de imagem. Naquelas câmeras antigas, esse movimento se dá ajustando a lente lá na frente e por isso da sanfona, para a câmera ter flexibilidade. Nas lentes modernas, não temos mais a sanfona, pois todo o movimento se dá através de engrenagens dentro da própria lente, bem mais compacto e bem mais prático. O uso mais comum para esse tipo de lente é arquitetura e paisagem, no caso dos ângulos mais abertos, e fotografia macro e de produto, no caso dos ângulos mais fechados. A Canon, por exemplo, tem 5 lentes diferentes, com diferentes distâncias focais, que vão de 17mm até 135mm. Outros fabricantes também têm lentes variadas com diferentes comprimentos focais. Mas você deve estar se perguntando para que servem esses movimentos. Eu vou começar pelo Shift, que é um pouquinho mais fácil de entender e de visualizar. As lentes convencionais projetam um círculo de imagem que é do tamanho exato ou muito próximo ao tamanho do sensor, sem muita margem de sobra. Já as lentes Tilt Shift são capazes de projetar um círculo de imagem significativamente maior, transbordando o tamanho do sensor. Isso possibilita, através do movimento paralelo do barril, a mudança de perspectiva. Isso é muito útil quando se precisa fotografar casas ou prédios muito altos. Nesse primeiro exemplo, a gente vê que o topo do prédio está cortado. Numa lente convencional, a gente teria que inclinar a câmera para cima, mas isso dá o efeito das linhas convergentes no prédio. Ele parece que está se inclinando, caindo para trás. Não é um efeito legal. Com uma lente Tilt Shift, a gente mantém a câmera na horizontal e utiliza o controle do Shift, que está aqui no lado, para subir a lente. Repara que só a lente está se mexendo, mais nada, a câmera continua na horizontal. Porém agora a gente tem o prédio inteiro dentro do quadro, com as linhas retas e paralelas. Apesar de ser possível atingir um efeito similar no computador, muitas vezes a gente não consegue ter o mesmo nível de correção e também sofre com a degradação da qualidade de imagem, porque você vai estar esticando os pixels que estão ali disponíveis. Existe também o fator prático, que é de ter a correção já feita na hora, na câmera. Se a gente vai fazer várias imagens, não precisa ficar corrigindo depois. E também no caso de filmagens, o vídeo é bem mais trabalhoso para ser corrigido depois. Assim como o movimento vertical, essa função também pode ser utilizada na horizontal. Isso é útil para evitar reflexos ou quando a gente está limitado no posicionamento da câmera, seja por estar na beira da rua ou na beira de uma sacada e não ter mais como se movimentar. Um outro uso legal é para fotos panorâmicas. Funciona assim: a gente faz uma foto com o Shift ou deslocamento todo para um lado e depois a gente faz a mesma foto com o deslocamento todo para o outro lado e depois junta no computador. A grande vantagem é que, como é feita a partir do mesmo ponto de vista com a mesma lente e a câmera na mesma posição, o encaixe é perfeito. E se além do movimento paralelo de perspectiva, a gente também conseguisse inclinar o plano de foco? Bom, em inglês, tilt é justamente isso, inclinação. Quando focamos num assunto, num objeto com uma lente comum, o plano de foco está sempre paralelo ao sensor e paralelo à lente. Isso funciona bem na grande parte dos casos, porém em algumas situações nós queremos que objetos muito próximos, ou uma textura, por exemplo, fiquem em foco, assim como objetos muito distantes, quase no infinito. Nessas situações, a melhor opção é utilizar uma lente com a função de tilt. Ao inclinar o barril da lente em relação à câmera e ao assunto, conseguimos também inclinar o plano de foco. Esse efeito tem um nome complicado em alemão: regra de Scheimpflug. Dá uma olhada na tela em tempo real o efeito desse movimento. As aplicações práticas para esse tipo de recurso estão principalmente nas fotos de paisagem, macro e produto. Nessa foto aqui eu quero garantir que todas as madeiras do pier, da mais próxima até lá no final, mais distante, vão estar em foco. Numa lente convencional, eu teria que diminuir a abertura a valores como o f22 ou até mais se a lente permitir. Porém, eu teria problemas com difração. A lente Tilt Shift, ela me permite mudar o plano de foco
para que ele acompanhe essa superfície que está inclinada. Para fazer isso, eu abaixo a lente dessa forma assim, até que o plano do objeto que eu quero focar, o plano da câmera e o plano da lente se encontrem num ponto que está aqui atrás, um ponto imaginário. Nesse momento dá para ver que as madeiras mais próximas não estão em foco. Caso eu fizesse o ajuste do foco para as madeiras mais próximas, eu perco o foco lá no infinito. Mas se eu fizer o ajuste com o tilt e consertar o foco aqui, eu garanto que todos os elementos do quadro vão permanecer em foco, do mais próximo ao mais distante. Nessa situação, mesmo com a abertura F4, eu consigo manter em foco desde o elemento mais próximo até o elemento mais distante. No caso da fotografia macro, quem já tentou fazer esse tipo de imagem sabe que quanto mais perto a gente chega do assunto, menor é a profundidade de campo. Às vezes tão pequena que nem fechando muito a lente é possível colocar tudo que se quer em foco. Nesse caso, o tilt pode ajudar e colocar o seu plano de foco exatamente na mesma direção que está o assunto desejado. Essa mesma lógica se aplica a fotografias de produto. Quando ele não fica perfeitamente alinhado com a câmera, às vezes apenas um pedaço do produto está em foco, que não é um efeito legal. Existe uma técnica digital que consegue atingir um efeito semelhante, o chamado Focus Stacking. Porém, ele acaba sendo bem mais laborioso e tomando um tempo bem grande, tanto na pré-produção quanto na pós-produção. De novo, uma vantagem prática para a lente Tilt Shift. Um outro uso do tilt é utilizar ao contrário. Ao invés de ampliar o plano de foco, a gente faz um ajuste reverso que deixa o plano em foco extremamente fino e limitado. Quando usado em lentes grande angular e paisagens urbanas, isso causa o efeito de miniatura. Em resumo, as lentes Tilt Shift são ferramentas de precisão e de uso bem específico. Algumas áreas da fotografia se beneficiam bastante do uso dessa ferramenta, mas em outros casos o uso não é tão prático assim. De maneira geral, o seu uso abre possibilidades criativas que não estão disponíveis em outros tipos de equipamento. E aí, ficou resolvido o mistério das lentes Tilt Shift? Você tem alguma na sua coleção? Já utilizou alguma uma vez? Deixa aqui nos comentários as suas impressões sobre esse tipo de equipamento. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!